Graça e paz, meus irmãos, pastor Sandro aqui falando com você. Vamos começar de fato, né, o nosso estudo a respeito do Evangelho de João. Eu recomendo para você que você esteja com sua Bíblia, não uma Bíblia de papel. O celular, ele contém a Bíblia, ele não é a Bíblia. Ande com sua Bíblia de papel, tá certo? Para que você possa fazer suas anotações, aprender a manusear, para você dominar bem a palavra de Deus, tá certo? Eu recomendo que você coloque também um bloco de notas, tenha um caderno à mão, para que você possa anotar todas as suas dúvidas, né? Que você pode sinalizar para a gente aí embaixo nos comentários. E você pode também, naturalmente, anotar onde é que está uma palavra-chave, tá certo? Uma palavra nova que você não conhece, pois várias delas vão surgir pelo meio do caminho, tá certo? A primeira delas que eu quero falar para você é uma palavrinha chamada prólogo. E o que é um prólogo? Ele antecede um capítulo, ele antecede uma cena, ele quer mostrar para a gente ali o que vai acontecer, tá bom? Isso serve como uma porta de entrada para aquela história toda que vai acontecer. João, por exemplo, quando você vai ler o Evangelho de João, esse prólogo aqui, ele vai mostrar para a gente que João, ele inicia o Evangelho falando a respeito do verbo, né? Ele vai tentar apresentar isso. A gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso, né? Mas ele não explica de fato, a princípio, quem é ou o que é o verbo. Para nós, quando a gente fala assim, o verbo é uma unidade de expressão, né? A gente se expressa através do verbo. Mas não é sobre esse tipo de discurso que João está falando. João está falando de uma pessoa. João está falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nesses primeiros versículos, a gente vai ver a ênfase que ele dá em cima disso, tá bom? E é importante falar aqui que Deus, ele expressou-se totalmente à humanidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele revelou perfeitamente como Deus é, tá certo? Ele morre naquela cruz, mostrando para nós que Deus nos ama. Tá bom? A ideia de João aqui é mostrar isso, né? Assim, Cristo, ele é o verbo vivo de Deus para o homem. Ele é a expressão dos pensamentos de Deus, tá certo? Então a gente vai poder caminhar bem entendendo isso. Outra coisa importante também, algumas pessoas perguntam assim, pastor, e por que tem tantas Bíblias diferentes? Tem Bíblias que têm uma linguagem mais coloquial, uma linguagem bem mais antiquada, é até chato de ler, tem umas que são mais fáceis, mas eu não sei entender isso muito bem, eu não sei que Bíblia comprar, eu não domino isso, estou um pouco perdido. A Bíblia que eu tenho em casa é uma Bíblia muito antiga, e tem uma linguagem, eis que vos falo, ei, não sei o que e tal, e a resposta para isso é bem simples, tá certo? A ideia de Deus, né, o desejo de Deus é se comunicar com o homem. Essas traduções que existem, elas têm uma única finalidade, né? Tornar essa comunicação mais dinâmica e mais acessível para o entendimento, né? Esse é o objetivo de quem vai ler um livro, né? Entendê-lo, né? E naturalmente, que há um esforço, né, das traduções para que essa compreensão bíblica ela seja mais palpável, seja facilitada para a gente, tá certo? Então, a gente vai ver várias Bíblias. Para que essa ideia fique mais clara para você, eu vou usar duas versões bíblicas, tá certo? Eu vou usar a nova versão internacional, que é o que a gente chama de NVI, nova versão internacional, e a ARA, Almeida, revista e atualizada. É uma versão da Bíblia também, tá? É importante dizer que elas não vão de encontro uma com a outra, elas vão facilitando. Eu recomendo você ter pelo menos mais à frente, agora não, se você estiver começando, né? Tente adquirir, se for o caso, uma dessas duas Bíblias que eu te falei, a NVI, a nova versão internacional, é uma linguagem mais simples, né? Ou a ARA também, que é boa, não é difícil de entendimento não, tá? E depois você pode ter uma com a outra versão diferente, mais robusta, para que você possa mexer com esses textos assim e ver, né? Então isso vai ser importante para você. Para essas aulas aqui, nós vamos trabalhar então com a NVI, nova versão internacional, e com a ARA, Almeida, revista e atualizada, tá certo? Então, tudo bem? Vamos começar de fato então aqui, João 1. Vamos ver o que diz o primeiro versículo. Eu vou ler nas duas versões para você. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus, né? Na outra versão, a ARA vai dizer assim, no princípio era o verbo. Lembra daquilo que eu falei? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos entender um pouquinho do que esse versículo 1 quis trazer para nós, tá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Senhor Jesus, ele nunca teve um começo, ele já existia desde a eternidade.
para além de onde a sua imaginação possa te levar. Ele já existia, tá? O Senhor Jesus, ele estava lá. Ele nunca foi criado, ele não teve um princípio, tá certo? Quando nós vimos aqui a sequência do texto, vai falar assim: o verbo estava com Deus, certo? Ele não apenas estava com Deus, mas ele mesmo era Deus. A Bíblia ensina que há um Deus e que há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são Deus, tá certo? Nesse versículo, 2 pessoas da divindade são mencionadas: Deus Pai e Deus Filho. Essa é a primeira de muitas declarações claras nesse Evangelho de João, tá certo? Que vão falar que Jesus Cristo é Deus, tá certo? Não é suficiente dizer que ele é um Deus, que ele é semelhante a um Deus, que ele é divino. Não, a Bíblia ensina que ele é Deus, com D maiúsculo, tá certo? O versículo 2 vai trazer para nós o seguinte: ela estava com Deus no princípio. Ela quem? A palavra. E aí na área vai trazer assim: ele estava no princípio com Deus, o verbo. O verso 2, ele parece uma repetição do que já foi dito, mas não é. Esse versículo ensina que a personalidade e a divindade de Cristo eram de fato sem princípio. Ele não se tornou uma pessoa pela primeira vez quando ele nasceu como um bebê em Belém, tá certo? E nem se tornou de alguma maneira um Deus depois da sua ressurreição, como alguns ensinam por aí hoje em dia. Ele é Deus desde a eternidade, tá certo? O que é eterno não tem começo e nem tem fim, tá bom? No verso 3, no versículo 3 vai falar assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Na versão Nahara vai falar assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando ele fala assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ele não era um ser criado. É importante entender que Jesus, como eu falei anteriormente, ele não foi criado, ele não era um ser criado. Antes, ele era o criador de todas as coisas, né? Isso inclui a humanidade, os animais, os anjos, todas as coisas visíveis e invisíveis. Sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Não pode haver exceção alguma a respeito disso. Se foi feito, ele o fez, tá certo? Como Criador, ele é claro, né, superior a qualquer coisa que ele criou, tá bom? Isso é lindo, né? Que você vê que Jesus já estava lá em tudo isso. As 3 pessoas da divindade estavam envolvidas no trabalho da criação, tá bom? Em Gênesis 1, e no versículo 1, diz assim: Deus criou os céus e a terra. No versículo 2 de Gênesis, também lá no comecinho da Bíblia, diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E em Colossenses 1,16 vai dizer: tudo foi criado por meio dele e para ele. A divindade, a palavra divindade, refere-se à natureza de Deus como um ser divino, sua essência e caráter. Já a trindade é a doutrina específica que descreve a natureza de Deus como um único Deus em 3 pessoas distintas: Pai, Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O verso 4 agora, versículo 4, vai falar assim: nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, na versão Ara, tá certo? E vamos entender um pouquinho agora sobre isso. Nele estava a vida. Isso não quer dizer simplesmente que Jesus possuía vida. Não, de maneira nenhuma. Ele já era lá, ele é o criador da vida. Ele é a fonte da vida, tá certo? Esse versículo diz que ele é a fonte da vida. A palavra aqui envolve tanto a vida física como a vida espiritual. Quando nascemos, recebemos vida física. Quando nascemos de novo, recebemos uma vida espiritual. Ambas vêm dele, tá certo? Ambas vêm dele. E aqui também no versículo diz que ele é este e esta, né? Era a luz dos homens. O mesmo que nos supriu com a vida, é também a luz dos homens. Ele fornece orientação e a direção necessárias para o homem, né? Uma coisa muito diferente da outra é existir e a outra é saber como viver, compreender o verdadeiro propósito da vida e conhecer o caminho do céu. O mesmo que deu a vida é o mesmo que nos fornece a luz para iluminar o caminho pelo qual nós passamos, tá certo? No verso 5 vai dizer assim:
No versículo 5 vai dizer: a luz brilha nas trevas e as trevas não o compreenderam. A luz resplandece nas trevas, na versão Ara, e as trevas não prevaleceram contra ela. A entrada do pecado trouxe trevas à mente dos homens. O mundo mergulhou em trevas no sentido de os homens, em geral, não reconhecerem a Deus e nem quererem reconhecê-lo, né? O Senhor Jesus veio para essas trevas, uma luz brilhando em um local escuro, né? E aqui o texto fala também: e as trevas não compreenderam. Isso pode significar que as trevas não entenderam o Senhor Jesus quando ele veio ao mundo, né? Os homens não perceberam quem realmente ele era, né? Ou por que ele tinha vindo. Outro significado, entretanto, as trevas não prevaleceram contra essa luz, que é o que diz na Ara, né? Tem a ver com a rejeição do homem e a sua animosidade, né? Que não impediram que a verdadeira luz brilhasse. Jesus provou que era Deus, né? Quando ele venceu a morte naquela cruz, né? E a sua luz brilha até hoje e jamais deixará de brilhar, né? Isso vai ser para sempre, né? Louvado seja o Senhor por isso, né? Que Deus te abençoe.